Então, como a gente pode ver nos próprios conceitos, as ocorrências relacionadas aos desastres hidrológicos têm ocorrido com maior frequência, com grande proporção, e a tendência é cada vez mais a gente ter, infelizmente, essas ocorrências. No nosso próprio estado, a gente pode olhar estatisticamente, mais ou menos há 5 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de ocorrências relacionadas a desastres hidrológicos, que são inundações, enxurradas e alagamentos, da mesma proporção que nos últimos 5 anos para cá nós estamos tendo. E nesse ano, até abril de 2021, particularmente, nós estamos com um fenômeno climático, que é a La Nina. Então, um fenômeno que ele traz para nós chuvas mais torrenciais, chuvas de poucas horas e com grande índice de volume pluviométrico acima da média. Então, falando, para a gente entrar nas particularidades, para a gente entender como que é o resgate nesses desastres hidrológicos. A gente tem um termo que no mundo civil é conhecido como águas rápidas. O que seria águas rápidas? Águas rápidas são toda a água que tem uma força movimentando aquele metro coluna d'água, aquela movimentação de água. No caso, uma chuva torrencial no centro urbano, a água escorrendo por aquela rua, no caso, a enxurrada, é uma água rápida. Porém, no nosso termo técnico para bombeiro, equipe de resgate, nós denominamos como busca, resgate, inundações e enxurradas. A água de um rio é uma água rápida, por exemplo. Vamos mostrar agora algumas ocorrências relacionadas a inundações e enxurradas ocorridas nos últimos 5 anos no nosso estado. Então temos na nossa cidade de Goiás, a última cheia que teve lá no nosso Rio Vermelho, o Rio Vermelho transbordou, todas essas imagens que estamos visualizando, a quantidade de lixos que foram arrastados pela inundação do rio. Pirenópolis, no ano de 2016, é uma cidade turística, então o Rio das Almas, em época normal, você foi em Pirenópolis, o nível dele de água é bem abaixo ali da calha do rio, da planície de inundação, mas com chuva torrencial causou vários danos e prejuízos na cidade, dentro do centro histórico. Essa ocorrência arrastou um veículo, a vítima conseguiu sair, mas foi dentro do centro histórico também de Pirenópolis, 2016. Marginal Botafogo, na área de atuação do 1º Batalhão, dentro de Goiânia. Então, toda chuva torrencial nos últimos 5 anos está causando esses danos e prejuízos dessa forma na Marginal Botafogo, dentro da cidade. Essas fotos também são relacionadas à Marginal Botafogo, então a gente vê aqui a quantidade e o volume de água de grande proporção e a força desse volume de água ocasionado por chuvas de poucas horas. Ocorrência na cidade de Anápolis, ocorrência em Rio Verde. Então, em todo o nosso estado, nos últimos 5 anos, a gente vem tendo um acréscimo muito grande de desastres hidrológicos. Ocorrência em Goiânia também. Essa ocorrência aqui foi uma ocorrência que gerou muita repercussão. Foi no ano de 2010. Até a turma de CFP foi utilizada na busca dessa senhora que foi arrastada com o carro na região do Novo Horizonte, Goiânia. Foi arrastada por uma galeria pluvial. Chuvas em 2016 que ocorreram aqui em Goiânia, nos setores, na área de atuação do 1º e 2º Batalhão, 1º e 2ª REDEC. Um histórico aqui das mídias, então várias ocorrências vêm acontecendo no nosso estado, então é uma preocupação muito grande. Essa ocorrência que aconteceu em Catalão no ano de 2018, 2 trabalhadores foram arrastados, começou a chover, eles estavam realizando um trabalho, se esconderam dentro de uma galeria pluvial e acabaram sendo arrastados pela cabeça d'água que estava passando por aquele momento. O pessoal tentou realizar o salvamento desses trabalhadores, infelizmente não teve êxito com uma das vítimas. Eu quero que os senhores observem essa foto com essa linha em ângulo de 90 graus, com o sentido da correnteza. Então a água descendo nesse sentido e essa linha em 90 graus, que mais para frente, nas técnicas de salvamento, nós vamos falar de situação semelhante. Então agora entrando especificamente na nossa parte técnica do resgate, inundações e enxurradas, após essa introdução, vamos entrar na nossa doutrina do resgate. Então a doutrina do resgate vem falar para a gente que uma técnica de resgate deve se destacar pela simplicidade e versatilidade, não existindo uma única técnica para cada ocorrência. O bombeiro militar deve optar pela técnica mais apropriada ou que melhor se adapte ao tipo de ocorrência, garantindo a segurança de todos os envolvidos.
Então, dentro dessa doutrina do resgate, a gente tem a nossa regra de ouro para a doutrina no resgate em busca, inundações e enxurradas. Então, a regra número 1, primeiro, a gente tem que priorizar a segurança no local, assegurando primeiramente sua própria segurança, da equipe de resgate e da vítima. Então, o primeiro ponto, eu cheguei numa ocorrência dessa de desastre hidrológico, seja inundação, alagamento, enxurrada, em primeiro lugar, eu estabeleço o sistema de comando de incidentes, dividindo por zona quente, zona morna, zona fria, deixando somente a equipe de resgate estar na zona quente, na zona morna, as viaturas de apoio, e na zona fria, outras viaturas que vão apoiar, outros profissionais que possam ajudar posteriormente. E sempre, em primeiro lugar, é a segurança da minha equipe. Se dependendo da gravidade do desastre hidrológico, a minha equipe não tiver condição de atuar naquele momento, eu tenho que esperar o momento apropriado para poder atuar, senão a equipe também vai ser submetida a ser a segunda vítima naquela cena. Segundo tópico, empregar primeiramente a técnica de menor risco, deixando as demais em segundo plano. Então eu tenho que fazer uma análise minuciosa dentro das técnicas que eu tenho para poder ser empregada naquele momento. Eu escolher a técnica de menor risco para evitar um erro, porque se trata de uma ocorrência de alto risco, onde eu vou ter uma vida humana sendo arrastada por enxurrada, como a gente viu fotos como o Marginal Botafogo. Então tem que usar a técnica mais simples, mais rápida e mais segura para a minha equipe e para aquela vítima. Terceiro ponto, o sucesso de uma operação de resgate também depende de 4 atributos: treinamento, prática, experiência e julgamento. Então tem que estar cotidianamente treinamento, praticando bastante todos os procedimentos técnicos e práticos operacionais para eu poder adquirir experiência e eu conseguir ter um julgamento eficaz lá no cenário de ocorrência e decidir qual procedimento a ser executado. A partir do treinamento faz necessária essa prática para obter experiência e emitir um julgamento adequado a respeito da ocorrência. A gente trabalha com a máxima na busca, resgate de inundações e enxurradas, que é o LAERT. Então, primeiro eu vou localizar a vítima. Segundo ponto, eu vou acessar a vítima. Terceiro, eu vou estabilizar a vítima. E quarto, eu vou transportar a vítima. Então, LAERT, primeiro eu localizo. Segundo, eu vou procurar uma forma segura de eu acessar a vítima. O ideal é que eu consiga acessar a vítima sem entrar nesse meio líquido, para eu ter uma maior segurança. Depois, eu vou estabilizar essa vítima, avaliando suas condições físicas. E por último, transportar a vítima. Dentro da nossa doutrina de busca, resgate, inundações e enxurradas, então a gente tem esse passo a passo, são essas 4 premissas que eu tenho que cumprir na ocorrência e nunca deixar uma sobrepor a outra. Primeiro passo, eu tenho que alcançar a vítima em terra com segurança. Eu vou ter materiais operacionais ou objetos onde eu possa alcançar a vítima, seja um saco de arremesso, uma corda, seja um croque, algum bastão, onde eu possa alcançar a vítima e trazer essa vítima com segurança até a margem. Se eu não conseguir alcançar a vítima, eu vou procurar arremessar algum material flutuante para a vítima. Nessa natureza de ocorrência em específico, nós utilizamos o saco de arremesso com corda flutuante, onde eu vou lançar ele para a vítima vai segurar e eu da terra consigo trazer a vítima com segurança até a terra. Não conseguir alcançar nem arremessar o material flutuante para a vítima, eu vou remar, utilizando embarcação inflável de propulsão a remo de preferência, porque no resgate, inundações, enxurradas, então a água está levando muitos detritos, pode pedaços de alvenaria, troncos, árvores, um carro, uma caçamba de lixo, então o motor de popa não vai ser muito eficaz nesse tipo de ambiente e vai causar um problema. E por último, nadar. Então vocês podem ver que o nadar, ou adentrar o meio líquido, vai ser o último passo, onde nenhuma das outras 3 opções eu conseguir êxito, então eu vou ter que colocar a minha equipe com risco potencial maior, colocando o bombeiro dentro do meio líquido para tentar alcançar a vítima deslocando no meio líquido e assim retornar para a terra com segurança o bombeiro e a vítima. Aqui está uma tabela internacional, que existe um protocolo internacional de busca, resgate, inundações e enxurradas, onde a gente tem aqui com as cores quais que são os riscos potenciais que a gente encontra. Então, para eu alcançar a vítima, o risco é baixo. Para eu arremessar um material flutuante para a vítima, um risco moderado. Eu entrar na água com um bote, propulsão a remo ou motor, dependendo da situação, das particularidades do local, é um risco considerável. Eu entrar na água é um risco
é elevado, então a probabilidade de eu ser uma segunda vítima ou eu perder um bombeiro nessa atuação é muito grande. Utilização de helicóptero, o risco é extremo. Por quê? Porque a maioria dos resgates são no centro urbano. Então, o tempo já não vai estar favorável, as condições do grande centro urbano são prédio, fiação de eletricidade, então o risco para a aeronave é muito maior. Então, mais uma vez, a nossa máxima, sempre eu tenho que ter treinamento exaustivamente, muita prática para eu adquirir experiência e conseguir fazer o julgamento preciso na hora da atuação e salvamento da vítima, para a chance de eu perder essa vítima ou de eu fracassar nessa ocorrência ser praticamente zero. Então vamos entrar agora nos nossos 11 passos da regra de ouro para busca e resgate de inundações e enxurradas. Passo 1. Utilize sempre o equipamento adequado à operação, a começar pelo equipamento de proteção individual. Então eu tenho um equipamento de proteção individual e eu tenho um equipamento de proteção coletiva, um equipamento para resgate que são específicos para essa área. É uma área que não tem como eu utilizar meios de fortuna. Eu tenho que utilizar os equipamentos corretos e apropriados. Segundo ponto, durante o resgate, a prioridade na segurança é sempre do resgatista, sempre do bombeiro, depois da sua equipe e por último da vítima. Se o resgatista não tiver segurança para executar seu próprio salvamento, poderá tornar-se uma vítima em potencial, assim como a sua equipe. Terceiro ponto, mantenha observador ou observadores rio acima do local da ocorrência, preferencialmente nas duas margens do rio, córrego ou via inundada. Inúmeros objetos, estruturas como os carros, árvores, corpos podem ser arrastados pela correnteza, que são esses observadores. Então vou ter equipe que vai estar realizando, propriamente dito, o salvamento daquela vítima, eu vou ter bombeiros rio acima, que daqui um pouco a gente vai falar como é que eu me oriento, rio acima, rio abaixo. E esse termo rio acima, rio abaixo, eu uso também para um canal de inundação. Então uma via pública tomada por água de chuva com enxurrada, para mim ela é um canal de inundação. Eu também vou ter a mesma orientação, rio acima, rio abaixo, margem direita ou margem esquerda. Vai ser o mesmo padrão para os diversos tipos de ambiente. Então tem que colocar, além da equipe que está executando o salvamento, observador, bombeiros, rio acima, de onde está vindo a correnteza, de onde está vindo a enxurrada, bombeiros, rio abaixo, para onde a cabeceira da enxurrada ou daquela água do rio que está deslocando vai ser transportada. Para quê? Se a equipe que está fazendo o resgate falhar e não conseguir resgatar a vítima, ou se o bombeiro se desprendeu da vítima, eu tenho que resgatar o bombeiro também, o observador rio abaixo consegue fazer o resgate de ambos, e o observador rio acima, se ele identifica, no caso do centro urbano, uma caçamba de lixo rodando, um poste vindo rodando com fiação, um carro sendo arrastado, ele consegue com sinais de mão ou de apito avisar a equipe de resgate que está rio abaixo. Quarto ponto, tem o plano alternativo ou segundo plano para o resgate. Então tem que ter aquela experiência para eu ter o julgamento e eu saber a estratégia que eu vou utilizar e eu já tenho que ter um segundo plano. Caso a primeira estratégia falhe, eu saber qual é o próximo passo para conseguir ter eficácia na minha ocorrência. Quinto passo, mantenha resgatistas e sistema de segurança rio abaixo da ocorrência para a necessidade de um possível resgate da equipe e das vítimas. 6. Nunca tente ficar em pé no leito do rio, no canal de inundação, na área inundada ou na rua onde está tomada pela enxurrada, com correnteza. Não há como visualizar obstáculos no fundo do rio ou área inundada, e devido à correnteza, há grande risco de prender um membro e provocar a lesão. Eu posso prender o meu pé, no caso, numa galeria pluvial, numa boca de lobo ali, numa tampa solta, num veículo que está submerso, e eu ser uma segunda vítima. 7. Não conte com a ajuda da vítima durante o resgate, pois ela estará debilitada e não há como o resgatista avaliar a habilidade da mesma. 8. Nunca amarre um cabo em volta do socorrista, em volta do corpo do socorrista, pois a força da correnteza provocará sua submersão. Utilize somente o colete salva-vidas que tem o sistema de soltura rápida. É um colete específico para salvamento de inundações e enxurradas. 9. Ao tensionar um cabo entre as margens de um rio, canal ou córrego com correnteza para auxiliar na travessia, nunca faça em ângulo reto, como a gente viu naquela foto da ocorrência em Catalão, que eu pedi para os senhores memorizarem. Em relação às margens, pois qualquer pessoa com objeto ficará presa no sistema onde a correnteza for mais forte. Sempre que eu tiver que tracionar um cabo, vai ser em ângulo de 45 graus com o sentido da correnteza. 10. Ao trabalhar com cabo sobre o rio ou canal com correnteza, sempre fique rio acima em relação à corda, pois o mesmo pode ser tensionado atingindo o resgatista e provocar lesões e quedas. E 11, finalizando nossa regra de ouro,
uma vez feito o contato com a vítima, nunca perca a vítima. O abandono da vítima no meio de uma enchente é extremamente mal visto pela população e legalmente apurado pelos poderes constituídos, podendo acarretar punições às mais diversas esferas para o socorrista e toda a equipe envolvida. É obrigação legal do Corpo de Bombeiros executar salvamento em condições extremas, devendo cada integrante da corporação se preparar para atendimento das ocorrências previsíveis em sua área de atuação. Vamos entrar agora nos nossos princípios do resgate. Primeiramente, eu tenho que utilizar todos os EPIs adequados. Então, existe uma roupa apropriada para busca, resgate, inundações e enxurradas. É uma roupa que ela é vulcanizada, ela permite com que nenhum tipo de elemento líquido, contaminante, biológico, químico entre em contato com a pele do socorrista, do bombeiro. Ela protege contra a temperatura e protege contra esses agentes contaminantes. Caso eu não tenha essa roupa, qual roupa que eu vou utilizar? A roupa de neoprene vai estar realizando também a proteção do bombeiro contra choque e contra impacto. Não vai proteger contra agentes químicos, biológicos, mas vai proteger contra a temperatura e contra choque e impacto com alguns materiais. Vou utilizar tênis ou, de preferência, bota de neoprene. Sempre o bombeiro tem que estar utilizando o saco de arremesso com a corda flutuante presa à sua cintura, sempre utilizando um colete específico para resgate de inundações e enxurradas com sistema de soltura rápida, um colete, um capacete próprio para um ambiente aquático, o nosso próprio capacete de salvamento em altura, salvamento terrestre, ele pode ser utilizado porque ele tem os furos, ele permite com que a água passe por dentro e o capacete não vai ficar alagado. Jamais utilizar capacete galê para esse tipo de situação, lanterna de cabeça à prova d'água, luvas de neoprene para proteger as mãos. E, essencial para esse tipo de operação, um apito sempre em condições para eu poder sinalizar e alertar a equipe de resgate. Sempre aplicar o SCI estabelecendo o meu perímetro de segurança. Então, a zona quente, 3 metros após a minha zona quente, eu vou estabelecer a minha zona morna, 3 metros após a zona morna, vou estabelecer a minha zona fria. Sempre colocar observadores, rio acima e rio abaixo. Caso o bombeiro ou a vítima se percam um do outro, as equipes consigam realizar o salvamento de ambos, não perdendo nem o bombeiro nem a vítima. Prioridades no resgate. Em primeiro lugar, o próprio resgatista, o bombeiro tem que estar capacitado e saber realizar o seu autorresgate, caso ele seja pego de surpresa por algum perigo ou risco hidrológico naquele momento. Segundo lugar, a equipe de resgate. Terceiro, a vítima. Sempre priorizar o simples e o mais seguro. Se tiver dúvidas do procedimento, não faça. Faça aquilo que você domine com segurança. Ter sempre um plano B para utilizar caso o plano principal falhe. Nunca amarrar a corda no corpo do resgatista, porque caso essa corda seja levada pela enxurrada, fica presa debaixo de um veículo, fica presa embaixo de um poste, está sendo arrastado, um pedaço de alvenaria, esse bombeiro vai ficar preso na enxurrada, ele vai submergir e nós vamos perder tanto a vítima como o profissional. Então sempre a corda ela vai clipada com o mosquetão no sistema de soltura rápida do colete específico para resgate de inundações e enxurradas. Jamais a corda vai amarrada no corpo do socorrista. Medidas de segurança. Sempre mantenha o observador rio acima. Sempre mantenha o observador no nível do rio. Então, no nível da cara do rio, do canal de inundação, para ele poder identificar se a vítima ou se o bombeiro está sendo arrastado e ele não perder o ponto exato de realizar o salvamento. Um grande perigo que a gente tem em água corrente, principalmente em água doce no nosso estado, nesse momento agora com chuvas torrenciais, é a questão da cabeça d'água, que não é a tromba d'água. A tromba d'água ela ocorre no mar. Em água doce, em rios, o mais comum de acontecer, quase que 100%, é a cabeça d'água. Quais são as particularidades que eu tenho que levar em consideração para essa cabeça d'água? Então pode ser que no local que eu estou, aqui esteja sol, temperatura elevada, um dia claro, bonito, mas rio acima, na cabeceira do rio, o tempo fecha e começa a chover.
E com a chuva, principalmente nesse momento agora, com a chuva torrencial, essa água vai descer com grande volume, com grande poder destrutivo e vai chegar aquele grande volume de água, denominado cabeça d'água, vai pegar o turista, vai pegar aquela pessoa de surpresa, causando assim um afogamento e uma tragédia de grande proporção. Quais são as particularidades que eu tenho que observar que pode ser para mim um alerta que está ocorrendo uma cabeça d'água rio acima e eu vou sair daquele local? Primeiro, essa época agora de chuvas torrenciais não é o momento ideal para frequentar rios nem frequentar cachoeiras, porque é a época que mais acontece esse fenômeno de cabeça d'água. Se eu estiver num ambiente desse, estou tomando banho naquele poço ali da cachoeira, aquela água está limpa, cristalina, de repente essa água começa a sujar repentinamente. A água está limpa, cristalina, ela começa a ficar turva. Eu começo a ver folhas, pedaços de galhos vindo rodando no meio daquela água. Tudo isso para mim é indicativo que rio acima está ocorrendo uma cabeça d'água, questão de minutos e segundos, essa cabeça d'água vai chegar no ponto que eu me encontro. Detritos que começam a aparecer dessa correnteza, pode ser desde pequenos galhos até troncos, até pedaço de casa, até rochas. Todos esses detritos vão surgir do nada naquele ambiente que eu estou, em total calmaria, em condições normais de temperatura, de pressão, de dia ensolarado. Barulho estrondoso rio acima, dependendo da força que vem essa cabeça d'água, ela pode vir estourando a margem do rio, aquela planície de inundação, quebrando as árvores, quebrando cercas, quebrando rochas, eu posso escutar esse barulho. Tudo isso para mim é indicativo que está ocorrendo uma cabeça d'água rio acima. Medidas de segurança. Toda e qualquer água corrente para mim, nesse período agora de chuvas torrenciais, é um ambiente de risco. Como a gente está vendo nessas imagens, vocês podem ver aqui a água não chegou nem na altura da linha média do pneu de um caminhão. E aqui nós temos uma pessoa presa na moto, debaixo do pneu, e essa vítima morreu afogada nesse local. Então olha a altura da água. O nível de água é pequeno, mas a força da água a gente não consegue mensurar, essa força da enxurrada. Então tem que sempre tomar cuidado e avaliar bem a cena e saber a forma correta que eu vou adentrar para realizar o salvamento da vítima e não colocar em risco a minha segurança e da equipe também. Mais uma vez, falando sobre corda tracionada de um lado da rua para o outro, de uma margem do rio para o outro. Jamais eu vou tracionar uma corda em ângulo de 90 graus com a corrente do rio. Sempre eu vou tracionar um cabo em ângulo de 45 graus. Para evitar o quê? Que o vetor da força da correnteza, ele vai tracionar a vítima para essa corda, ela vai ficar presa, aumentando o ponto de arrasto, com isso a vítima vai ser submersa e vai acabar ocasionando um afogamento. Nunca colocar os pés para baixo, se estiver sendo levado pela correnteza. Então eu tenho deslocamento dessa forma, que é o nado defensivo, onde eu vou deitar, segurar no colete, o colete vai levar meu centro de gravidade todo para cima, vou estar com as pontas dos pés para fora da água, segurando o colete, cabeça para cima e deixa a água me levar. Caso eu tenha que desviar de algum obstáculo na água, ou tenha que nadar até um remanso onde a água está parada para chegar à margem do rio ou da rua, eu vou utilizar o nado ofensivo. Então esse é o nado defensivo e o nado ofensivo é o nosso nado de aproximação do salvamento aquático. Só que eu vou estar totalmente paramentado. Vou nadar com grande força, cortando a correnteza, sempre em ângulo de 45 graus, sempre qualquer deslocamento na correnteza, inundações de enxurradas ou rio, o meu deslocamento é em ângulo de 45 graus, sempre na diagonal, ou tecnicamente falando, em ângulo férreo. Então aqui, deslocamento, eu tenho que deslocar de uma margem da rua para outra, eu sempre vou em 45 graus com relação à direção da correnteza. Para quê? Porque o meu esforço físico vai ser menor e a própria correnteza, na diagonal, ela vai me levar rapidamente para o outro lado. E eu não vou estar nadando, gastando minha força contra a correnteza. Cheguei no cenário de uma ocorrência dessa. A gente trabalha com a máxima, no busca, resgate, inundações e enxurradas, do stop. Eu vou parar, pensar do que tem que ser feito, os recursos que eu tenho, eu vou observar todo o cenário e vou planejar a minha operação e caso essa operação falhe, qual que é o planejamento B para eu poder executar com segurança e realizar o salvamento. Vamos citar agora algumas falhas no nosso resgate. Falha de entender a dinâmica da água corrente. Então tem que saber avaliar aquela hidrologia, eu tenho que saber de onde está vindo aquela corrente de água.
que a gente vai falar daqui um pouco, onde que é o rio acima, rio abaixo, margem direita, margem esquerda, se eu tenho um sumidouro, se eu tenho um refluxo, que a gente vai falar daqui um pouco. Treinamento inadequado de técnica de resgate. Então, de forma empírica, eu querer executar o salvamento, vou estar colocando em risco eu, a minha equipe e, secundariamente, a vítima. Falha no gerenciamento e no trabalho em equipe, não saber fazer o gerenciamento, então ficar aquele bate-cabeça, um quer dar uma ideia, o outro quer dar outra ideia, então ter o gerenciamento, aquela pessoa que domina mais aquela área, que tem mais experiência, que consegue ter o julgamento, ela que vai coordenar as ações. Subestimar a logística necessária em tais acidentes. Então temos o checklist dos materiais necessários que tem que ter para atuação nesse cenário, que está em anexo lá do plano da operação. Então são esses materiais que eu tenho que ter, não subestimar que eu não vou precisar de tais materiais. Tem que ter todos os recursos disponíveis. No momento eu vou escolher o meio mais fácil, mais seguro para eu poder executar. Tentativa de salvamento ou recuperação sem planejamento apropriado. Então todas as nossas ações bombeiro militar tem que ocorrer um planejamento prévio. Eu tenho que ter um briefing das ações. Falha em dominar o equipamento, por isso que eu preciso treinamento, para adquirir prática, adquirir experiência. Então não adianta eu ter um material no quartel e eu nunca tive treinamento. Eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar a minha tropa para poder utilizar os equipamentos de forma correta e segura. Adicionais problemas médicos, água fria ou água gelada. Então eu sei que eu vou enfrentar esses problemas, então eu tenho que tomar o cuidado de adquirir, portar e utilizar os EPIs adequados para aquela situação. Vamos entrar agora um pouco de noções de hidrologia para a gente entender um pouco como é que funciona a dinâmica dessa correnteza. Então existe uma máxima, uma forma, fala que o metro cúbico de água volume por segundo é dividido versus a largura e profundidade do rio, ou seja, a velocidade de deslocamento das águas em relação à margem do rio podendo ser determinada através de parâmetros. Força, essa grandeza, a força da água, ela aumenta exponencialmente a velocidade da correnteza. Ou seja, se a velocidade da correnteza dobrar, a força aumentará em 4 vezes. Resumindo, a gente consegue afirmar a olho nu, sem fazer cálculos, analisar, ter equipamentos apropriados, qual é a força dessa água, para afirmar se eu posso entrar de qualquer forma, eu posso utilizar qualquer material, ou por meio de fortuna, empiricamente, eu adentrar um meio desse para realizar um salvamento? Não. Então, toda vez que eu me deparar com água, com deslocamento em grande velocidade, seja um rio com correnteza muito grande, ou enxurrada, que tem um grande poder destrutivo, como a gente vê enxurrada lá na foto daquele caminhão, da vítima presa, com volume de água até pequeno com relação à altura do caminhão, sempre eu vou tratar como alto risco e vou ter que trabalhar da forma correta, planejada e com os equipamentos ideais. Dinâmica da correnteza. Então, em tese, em condições normais perfeitas, a correnteza trabalha nesse sentido. Então, na parte mais superficial ali da água, daquele rio, do canal de inundação, é onde a correnteza, para mim, ela é mais rápida. Entre o topo da água e o final do relevo ali daquele rio, ou no asfalto daquela rua, no meio, a correnteza é intermediária, ainda tem uma certa velocidade. Próximo ao chão, a correnteza está mais lenta, então a arraste dela está bem menor. E nas laterais, a força da correnteza é muito maior e ela proporciona o quê? Uma corrente helical, onde ela vem girando, como fluxo, como fosse uma máquina de lavar girando, e nas margens, onde ela vai pegar todos os objetos que ela achar, ela vai girando e jogando para o centro para poder deslocar. Então, se eu estou realizando um salvamento numa via pública e eu vejo a água deslocando, eu sei que pelas laterais a força dela é maior. Então eu já sei o local que eu tenho que posicionar a viatura, o local que eu tenho que posicionar a minha equipe com segurança e observar os carros, caçamba de entulhos, objetos que tem na lateral, que em determinado momento eles podem perder a sua estabilidade e pelo empuxo eles vão ser arrastados ali pela enxurrada. Então mais uma foto aqui do exemplo da dinâmica da correnteza. A nossa orientação no rio, no canal de inundação, sempre vai ser dessa forma. Então, sempre, de onde a água está vindo, eu denomino como rio acima. Para onde a água vai, eu denomino como rio abaixo. Sempre à direita de onde a água está vindo, em qualquer situação, seja eu estando olhando de frente, seja eu estando olhando ou estando de costas para onde a água está vindo, sempre a direita vai ser do lado direito, eu estando de costa para a cabeceira do rio, e o lado esquerdo sempre vai ser o lado esquerdo do meu corpo, eu estando de costas para a cabeceira do rio. Seja no rio, seja no canal de inundação, de uma cidade, sempre vai ser dessa forma.
Nas minhas costas é a cabeceira do rio, atrás de mim é rio acima, na minha frente é rio abaixo, aqui à minha direita, direita do rio, à minha esquerda, esquerda do rio. Se eu tiver dessa forma, vai continuar sendo, aqui vai continuar sendo rio acima, aqui vai continuar sendo rio abaixo, aqui vai ser direita do rio e aqui vai ser esquerda do rio em qualquer situação. Então, mais uma vez, só para a gente massificar, então, rio acima, de onde a água vem, rio abaixo, para onde essa água vai, margem direita, o lado direito de onde a água está correndo, lado esquerdo de onde a água está correndo. Só para a gente entender aqui, basicamente, a questão do vetor da correnteza, né? Então, a correnteza, ela segue um vetor. Se a gente for ver, ela vem correndo, ela faz a curva e continua o seu percurso natural. Ah, mas para que eu tenho que saber isso, Netivene? Porque aqui do lado, vocês estão vendo esses locais com água parada? Aqui eu tenho o nosso remanso, o vulgo rebojo. Esses pontos são pontos seguros para eu parar o bote, ponto seguro para eu deslocar com a vítima, ponto seguro para eu aproximar de um veículo que está preso aqui na enxurrada. Então, todos esses locais onde eu tenho a água parada, onde a água não está correndo pelo seu vetor, para mim é um ponto de segurança. O vetor da correnteza eu tenho que identificar, porque o vetor da correnteza para mim é um ponto de risco. Eu tenho que evitar entrar nesse vetor da correnteza. E essas áreas de remanso, locais parados, para mim sempre vai ser um ponto de segurança, onde a água está parada. No momento que a água faz uma curva, a hora que a água vai iniciar uma curva, pode ser numa rua, pode ser num rio, então no momento que ela inicia a curva, a hora que ela vai iniciar esse movimento curvo, no início do movimento curvo, essa água tende a ser mais rápida. A margem oposta é o local onde ela vai estar mais lenta. Para que isso? Para eu saber identificar o ponto onde vai ser o remanso, onde eu possa nadar com segurança, fugindo do vetor da correnteza para o remanso, aonde eu estiver transportando uma vítima no bote, eu vou parar com segurança, ou na hora que eu fizer o salvamento com a isca viva, onde o bombeiro vai pular, clipado com a corda, nadar até a vítima e segurar a vítima, para onde eu vou trazer o meu bombeiro com segurança, que é nesse remanso, onde a correnteza é mais branda. Remanso na correnteza. Então, os objetos encontrados no local, pode ser pedras num curso d'água, pode ser veículo, pode ser um caminhão, pode ser uma caçamba de entulho, pode ser uma casa. Todos esses objetos vão nos favorecer um remanso, que eu vou ter que saber identificar. Então, se eu tenho um objeto, eu vou ter um remanso. Por exemplo, aqui poderia ser um veículo parado no meio da rua. A enxurrada está descendo, está passando pelo veículo. Eu vou abordar esse veículo aqui por cima pela correnteza? Jamais, porque a correnteza vai me jogar para debaixo do veículo, eu vou ficar preso e vou ser uma segunda vítima. Por onde que eu vou abordar? Sempre pelo remanso, onde a água está parada eu consigo aproximar com segurança. Efeitos dependendo do nível de água. Então, dependendo do nível de água, eu não vou nem identificar que tem um objeto submerso, por isso que eu não posso caminhar naquele local. Sempre nado defensivo, decúbito dorsal, ou nado ofensivo, nosso nado de aproximação. Com o nível da água vai modificando, eu já vou identificando diferença no fluxo da água, como a gente está vendo nas imagens. Então aqui já mudou, aqui o objeto já está para fora, já consigo identificar. Pode acontecer que aquele canal de inundação está vindo. Vamos imaginar uma marginal Botafogo, um canal de inundação desse, todo tomado de água e da rua. Ele vai passando por cima ali, chega um momento que eu tenho um viaduto, que a água vai passar por cima e passou o viaduto, a água quebra. Ela vai mudar de direção bruscamente, ela vem horizontal e ela vira vertical bruscamente. Aqui eu vou ter um fenômeno denominado refluxo ou backwash. O refluxo é muito perigoso. Refluxo é um local que mata muitas pessoas, porque a hora que eu caio no refluxo, ele fica fazendo isso com qualquer objeto ou com o corpo da pessoa, movimentos circulares. Em cima da água, eu vou ter de 40% a 60% ali de bolhas, onde eu não consigo me estabilizar. A única forma de eu conseguir escapar do refluxo é pelo fundo. Mas eu tenho que ter muita calma, muita prática, muita aquacidade para conseguir prender a respiração numa situação dessa, de inundação, de enxurrada, com água turva, sendo arrastado em pânico, para conseguir escapar. Então tem que evitar entrar num ambiente como esse. Mais um exemplo de um objeto formando um remanso para a gente. Então, remanso V, rio acima. Então, o V, no caso aqui, o vértice do V está rio acima.
Um V, rio abaixo, 2 objetos, eu tenho V, o vértice do V está sentido o rio abaixo. Então, só para identificar onde está o remanso, para saber aonde que eu tenho que aproximar com segurança. Alguns efeitos hidráulicos e perigos das correntezas. Então, se eu tenho os remansos, todo remanso para mim é um local seguro, vetor da correnteza sempre para mim é um ponto de risco, de alerta, e os objetos eu tenho que identificar para eu não chocar com esses objetos ou não ficar preso no objeto desse. Sempre utilizar os pontos de remanso. Exemplo aqui mais uma vez do refluxo, como eu falei, a forma que ele funciona, aqui demonstrando a forma de eu me salvar do refluxo. Eu utilizando EPI, eu utilizando a roupa apropriada, neoprene, bota de neoprene, colete específico para inundações de enxurradas, capacete, eu ainda vou sofrer muita abafa para sair de uma situação dessa. Mas eu vou conseguir sair. Mas vou ter que treinar para isso. Nunca passei por isso. Cair no refluxo sem nenhum desse tipo de equipamento, a chance de eu sair desse refluxo é quase zero. Então sempre evitar, se eu estou vendo que a água está deslocando na horizontal, de repente ela muda de curso rapidamente para vertical, eu sei que ali vai ter um refluxo. Eu vou ter que desviar daquele ponto, fazendo um nado ofensivo ou desviar com o meu bote, com a minha embarcação para outro local, procurando sempre um remanso. Então, os perigos em água corrente, então está vendo o pessoal atravessando a embarcação, em 90 graus a correnteza, também não deve, se eu for atravessar uma embarcação amarrada, sempre em ângulo de 45 graus, sempre em ângulo de ferro, para não ter risco dela ser arrastada, cair num refluxo, ou essa embarcação vir a naufragar, por causa do vetor da correnteza, que vai ser mais forte. Então, sempre em 45 graus, como está aqui na foto, está errado. Cuidado, perigo em água corrente. Então aqui a gente está vendo aqui, ó, um carro, esse pontinho branco é uma pessoa na janela do carro tentando se salvar. Olha a quantidade de detritos que estão sendo arrastados dentro de uma rua, de um centro urbano. Então eu tenho que observar, identificar esses riscos, esses perigos, ver a forma mais prudente para eu poder realizar esse salvamento e tirar essa vítima o mais rápido possível dali. Porque uma galhada desse tamanho, se passar próximo ao veículo, ela vai arrastar e vai levar essa vítima, eu vou perder a vítima e ter um êxito zero na minha ocorrência. Sumidouros. Então a gente tem sumidouro em rios de pedra, tem o sumidouro e para nós, resgate inundações e enxurradas dentro de centros urbanos, dentro de rodovias, cruzando municípios, estados, a gente tem o risco muito grande de sumidouros. Uma galeria pluvial, uma boca de lobo, a enxurrada muito forte, soltou aquela boca de lobo. E o carro está parado na enxurrada. Eu não consegui perceber, a água às vezes em cima daquela boca de lobo. Eu vou ter movimento de água circular, bem suave, mas no momento que eu aproximo, vai me sugar com muita força e a vítima vai ser levada para essa galeria pluvial, infelizmente, óbvio. Então observe as imagens que a gente vai ver que ambiente que era esse. Então aqui, ó, um ponto de um possível sumidouro. Aqui está esse mesmo ponto sumidouro, a placa. O sumidouro, essa aqui é a placa que a gente viu. Esse aqui é o obstáculo que estava ocasionando esse sumidouro. Então o que? Escapes de galeria pluvial em vias urbanas, seja em rodovias, estaduais, federais, no momento chuvas torrenciais como a gente tem agora, é um grande risco para a gente. Então tem que saber identificar. Cheguei numa ocorrência dessa, vou analisar, vou planejar, eu verifico se tem um sumidouro ou não. Se tiver, eu tenho que procurar outro ponto seguro para poder fazer abordagem na vítima. Canais de inundação. Então aqui temos a Marginal Botafogo, aqui ó, localizada próximo ao 1º Batalhão em Goiânia. Tomada de chuva, choveu no córrego acima, então veio a água, uma cabeça d'água muito grande, tomou conta, olha a grande proporção, a força da água muito grande. Temos um centro urbano, olha os carros. Então vocês podem ver, como a gente viu na teoria, que das laterais a água tenta ser a mais forte. Então, seja num rio ou dentro de um centro urbano, eu vou ter esses canais de inundação, que é um local de grande risco para mim também. Obstáculos e objetos dentro do rio, então a quantidade de lixos, detritos que são arrastados, principalmente dentro do centro urbano, carros, alvenaria de casa, postes, fiação, caçamba de entulho, todos os objetos que tem no dia a dia dos nossos centros urbanos vão ser arrastados e são um grande risco para a gente.
Outro ponto de perigo que a gente encontra também nos nossos canais de inundação, nos nossos rios, são as peneiras ou coadores. Então, como a gente está vendo a imagem, então todos os objetos que vão estar sendo arrastados pela força da água, chega um momento que eles vão empilhando um sobre o outro, vai formar um dique, como se fosse uma peneira, onde somente o líquido, somente a água vai passar e qualquer tipo de material ou corpo, ele vai ficar preso naquela estrutura, com isso causando a morte ou do bombeiro ou da vítima. Represas ou barragens. Então, grandes vias no centro urbano, próximos a rios, a represas, no momento que tem a inundação desse curso d'água normal, pode proporcionar uma grande represa dentro de um centro urbano. E dependendo do relevo natural daquele local do centro urbano, como a gente está vendo aqui, isso aqui é uma rodovia, porém ela tem um desnível entre uma rua e outra, ela pode proporcionar assim também um refluxo. Então tem que tomar muito cuidado dentro dos centros urbanos, local próximo a curso d'água, seja represas, seja rios. A gente tem muita rodovia que tem represas particulares que tangenciam as rodovias. Caso a chuva seja com grande volume, essas represas, rios venham a transbordar ou venham se romper, eu vou ter barragens e represas formadas dentro das vias públicas. Outros perigos que a gente tem nesses resgates, que a água nos centros urbanos, a água é poluída, então são muitos lixos, muitos materiais orgânicos, decomposição, químicos, radiológicos nessa água, então por isso eu tenho que estar utilizando o EPI corretamente. A questão da hipotermia, então a água sempre é em baixa temperatura, por isso a necessidade também de eu estar utilizando o EPI correto. Doenças típicas que o bombeiro, a vítima, pode contrair nesse tipo de ambiente, por contato ou por ingestão: leptospirose, hepatite A, hepatite E, doenças diarreicas, febre tifoide, cólera, dentre outros tipos de doença, através da contaminação dessa água poluída pela matéria orgânica ou por outros agentes químicos, radiológicos, que podem estar em contato também com essa enxurrada. Animais peçonhentos, então eu tenho que ter um alerta também. Eu posso me deparar com cobras, marimbondos, aracnídeos, no caso escorpiões, nesses ambientes também, por isso a necessidade de eu sempre estar utilizando o EPI adequado para essas situações e estar em alerta. Outro perigo: fiação elétrica rural, nos casos dos municípios, dos interiores, eu tenho um grande risco com a fiação elétrica. Algumas cercas nas fazendas de pecuária são cercas elétricas, então é uma atenção que eu tenho que ter. Às vezes aquela área vai estar inundada, eu tenho que procurar saber antes se eu tenho cerca elétrica naquele local ou não. Fiação elétrica urbana, às vezes aquela fiação pode entrar em curto e a fiação pode estar proporcionando uma descarga num poste, numa cerca, ou a fiação está solta naquele ambiente. Tomadas das edificações, eu tenho que adentrar uma casa, um estabelecimento comercial, uma edificação, uma garagem que está tomada com água. Primeiro ponto, eu tenho que pedir para verificar como é que está a energia daquele local, verificar se foi desligado ou não, para a equipe não ser eletrocutada naquele ambiente. E descarga atmosférica, principalmente nessa época agora do início do período chuvoso, que a maior incidência de descarga atmosférica, eu tenho que estar bastante atento também para não colocar a minha equipe em risco nesse tipo de ambiente. Dentro dos centros urbanos, outros pontos de risco que eu tenho que identificar onde pode ocorrer desaparecimento de corpo. Próximo a canais de sucção, próximo a tragamento de galerias. Então as galerias pluviais, tem galerias que tem aquela grade que vai prender a galeria, mesmo assim ela pode sugar, a vítima pode ficar presa ali naquela grade, ou ela pode ser sugada por toda aquela galeria, se ela romper, ou se a galeria pluvial se soltar aquela tampa de aço, a vítima pode ser sugada por ali. Ou o próprio arrasto pela correnteza pode transportar a vítima por cima dessa galeria, por cima daquele dique de contenção que foi construído naquela via pública, essa vítima pode ser arrastada também. Então agora entrando nos nossos equipamentos de proteção individual. Então nós temos um capacete próprio para resgate de inundações e enxurradas, mas o nosso próprio capacete de salvamento. Não o capacete galê, mas o capacete de salvamento em altura, salvamento terrestre, ele pode ser utilizado porque ele consegue flutuar na água e ele tem orifícios para liberar água. O capacete galê jamais eu uso para essa situação, porque ele vai ficar muito pesado.
Roupa de proteção, tem roupa tipo 1, tipo 2. A roupa tipo 1, ela é impermeável, isolante térmico e protege contra agentes químicos e biológicos. Caso eu não tenha roupa tipo 1, vou utilizar a roupa tipo 2, que é o nosso neoprene, que ele vai proteger contra isolante térmico e contra choque, impacto em alguns objetos e materiais. Colete específico para resgate de inundações e enxurradas. Esse colete vai ter um sistema de soltura rápida, onde o bombeiro vai ter a corda clipada atrás para fazer a técnica da isca viva e caso ele venha ficar preso, ele consegue se soltar e se liberar daquela corda e conseguir se salvar. E o colete tem que vir obrigatoriamente com a faca, caso o bombeiro fique preso e tenha alguma pane, ele consiga também cortar a corda. Obrigatoriamente também sempre o apito, para os sinais de apito e alerta com a equipe que está em terra. Obrigatoriamente também o saco de arremesso com a corda flutuante. Calçado, bota de neoprene ou coturno de neoprene. No Brasil a gente não encontra, fora do Brasil é muito comum ter o coturno de neoprene, mas nós temos nas unidades a bota de neoprene para utilizar. Não vou utilizar o próprio coturno, porque ele vai ficar muito pesado, vai atrapalhar. E a bota ainda tem uma estrutura rígida de borracha que protege meus pés contra perfuração, queda de algum objeto. Luva de neoprene para proteger as mãos. O ideal é que cada equipe possua no mínimo 2 cabos, um de 50 e um de 100 metros de corda flutuante, de preferência nessas cores, amarelo com vermelho, que independente da cor, da turbidez da água, essa corda eu consigo identificar, a vítima consegue visualizar. Utilização de lanterna de cabeça à prova d'água e lanterna de mão também à prova d'água. Flutuador, nosso rescue tub, é essencial para a gente realizar os salvamentos. Embarcações de propulsão a remo, embarcação inflável, que é mais fácil de deslocamento, principalmente nos centros urbanos, pela quantidade de detritos arrastados. Viatura com tração nas 4 rodas, de preferência viatura com sistema de snorkel, para a viatura não ser pega de surpresa e a viatura vinha ficar parada por causa do grande volume de água. Remo específico para os botes. Não é o mesmo remo utilizado nas demais embarcações, é um remo próprio para balsa ou bote tipo rafting. Esse é o modelo do bote, então é um bote totalmente inflável. Posso utilizar um bote semi-inflável com casco rígido? Pode, mas eu tenho que tomar um cuidado e saber que se eu deparar com algum objeto de grande porte, um objeto sólido, sendo arrastado pela correnteza, ele pode colidir no casco do bote que é de fibra, vai causar um furo, eu vou naufragar e não vou conseguir ter êxito ali na minha operação. Esse bote, mesmo ele sendo inflável, ele vem com um reforço para resistir mais ainda às perfurações. Ele é dividido em 4 câmeras, então se ele perfurar uma câmera, eu ainda tenho 3 câmeras infladas, eu consigo ainda deslocar para algum remanso com segurança com a minha equipe. Essas são as formas de deslocamento do bote, que tem que ser executada na prática pelos senhores. Então, as formas de composição da equipe, eu posso compor o bote com 4 bombeiros militares, que é o ideal. Se não conseguir, com 2 bombeiros militares eu consigo realizar o deslocamento desse bote. Sendo um bombeiro militar, ele é o condutor do bote. Esse condutor tem que ser um militar que mais domina a técnica de condução do bote a remo, independente da posição hierárquica na guarnição. Mas tem que ser um militar que tenha mais prática e mais aptidão para fazer o deslocamento a remo, para ele fazer a condução do bote. Porque além dele coordenar a condução, é ele que vai ser o leme da embarcação para poder direcioná-la com segurança. Vamos entrar agora nos nossos procedimentos de busca e resgate. Então, no busca e resgate de inundação e enxurrada, a entrada da vítima é uma entrada pranchada, como a do salvamento aquático. A diferença é que a vítima aqui está todo paramentada. Estou com bota de neoprene, estou com vestido de neoprene, estou com colete específico, estou com capacete, estou com saco de arremesso. Porém, a entrada pranchada da mesma forma, onde eu vou saltar, deixando com que o meu peito venha tritar com a água. O próprio colete de neoprene vai me estabilizar na superfície da água, não perco contato com a vítima e consigo fazer o nado de aproximação o mais rápido possível para me aproximar da vítima. Então, nunca vou entrar fazendo entrada, salto em pé ou passo do gigante. Sempre um salto pranchado, como está demonstrado aqui na foto. Técnicas de resgate de vítima presa. Então, às vezes, a vítima está presa ali na rua, no canal de inundação, da margem com segurança, eu posso estar unindo 2 sacos de arremesso, utilizando uma fita tubular de 5 a 10 metros, amarrando na extremidade de cada saco. Vamos lançar os 2 sacos de arremesso, como está aqui na imagem.
a fita vai entrelaçar a vítima, eu peço que a vítima passe essa fita por debaixo dos braços, onde nós vamos puxar a vítima para trás. Por que para trás? Porque a correnteza está nesse sentido. Então, a correnteza que está travando ela para frente. Se não estivesse travando para frente, a correnteza e o objeto, quando está preso aos pés, ela tem sido arrastada. Então, eu dou um leve puxão para trás, ela vai se soltar do objeto e eu consigo arrastar ela para a margem. Outra forma que eu posso utilizar também, utilizando somente um saco de arremesso, onde eu vou pegar a extremidade de uma das cordas flutuantes do meu saco de arremesso, amarrar na região posterior do saco de arremesso do dupla, e vou fazer o lançamento e com a corda vou pedir que a vítima passe ela também debaixo das axilas, mesmo procedimento. Puxo a vítima para trás, sentido rio acima, a vítima se solta e realizo o salvamento. Outro procedimento muito utilizado em via pública, em ruas que tem enxurrada, como a gente viu lá aquela imagem do caminhão com a enxurrada, a vítima presa debaixo do pneu. Se eu for deslocar em pé normal, eu vou cair e vou ser arrastado. Uma das formas, eu deslocar em coluna, um atrás do outro, sempre o bombeiro com maior porte físico, o bombeiro mais forte, mais robusto, é o bombeiro que vai ficar à frente, porque a correnteza vai passar por ele, ele vai ser como se fosse aquele objeto e vai formar um remanso, uma água mais tranquila para quem está atrás. E vamos deslocando atrás. Eu vou segurar ali o meu remo em cima do terminal T e com a pá do remo eu vou tateando o chão para poder deslocar com segurança. Sempre movimentos lateralizados em diagonal até chegar na vítima. Ou posso, se eu tiver uma equipe maior, posso fazer um deslocamento aqui como uma pirâmide também. Aqui outro exemplo, deslocando em linha, deslocando em pirâmide, deslocando em pirâmide com a equipe com um grande número de bombeiros, possibilitando também transportar a vítima até numa maca. E nessas situações, onde que a vítima vai? Ela consegue deambular, eu vou colocar ela no meio para ela ficar protegida, seja aqui no meio ou aqui no meio entre todos os bombeiros. Se a vítima não conseguir deambular, eu vou ter que mobilizar, colocar ela numa maca, de preferência aquelas macas tipo cesto. Se a correnteza não estiver mais forte, vou clipar flutuadores naquela maca e faço o transporte da vítima com segurança. Aqui está um exemplo na real, pessoal deslocando em coluna. Aqui um tipo de salvamento. Existe a forma de realizar salvamento utilizando uma mangueira velha que não esteja furada, onde eu vou colocar uma tampa de mangueira na extremidade, na outra extremidade vou colocar uma tampa e vou colocar um bico, onde eu possa inflar essa mangueira. Inflei essa mangueira de incêndio, pode ser de 1,5, de 12,5 polegadas, ela vai flutuar sobre a água. Eu vou clipá-la num ponto, sacos de arremesso na mão dos bombeiros, a corda do saco de arremesso vai passar somente pendurando essa mangueira e um observador olhando rio acima. A vítima está aproximando próximo ali aquela ponte, aquele ponto elevado. A hora que ela abraçar na mangueira, libera a extremidade da corda, a vítima vai ficar pendurada, eu consigo lançar ela aqui para o lado. Aqui são duas formas diferentes, ela pode estar presa só por extremidade, ou eu posso fazer um desvio de força, um sisteminha 2-para-1 para facilitar. Mas vai ser muito trabalhoso eu utilizar essa mangueira inflada. Então tem uma forma mais prática, eu vou utilizar uma linha com flutuadores, com life belt. Eu posso clipar, dependendo da largura, 4 life belts, 5 life belts, e com isso eu vou montar a linha e trabalhar da mesma forma. A vítima consegue prender e a própria força da correnteza vai jogar a vítima para a margem e eu consigo resgatar ela com segurança. Então aqui esse segundo exemplo, que é o exemplo, para mim, é o melhor para ser utilizado, onde a vítima fica totalmente presa dentro dessa linha de flutuadores ou da mangueira inflada. Não tem risco de eu perder a vítima. Travou. Lançamento do saco de arremesso. Então, o saco de arremesso, existem duas formas de eu lançar. Eu posso lançar por cima, como está demonstrado na imagem, ou eu posso lançar de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Teoria diz que o lançamento de cima para baixo eu lanço mais longe, mas isso é muito particular, vai depender da sua individualidade biológica. Tem gente que tem facilidade para lançar das duas formas, tem gente que consegue lançar somente de uma das formas. Então você tem que treinar, achar a forma
ideal e precisa com que você consiga fazer o lançamento próximo ou distante, mas com precisão para poder alcançar a vítima. Tá vendo que tem uma alça aqui? Esse procedimento deixou de ser utilizado. Então eu não faço uma alça e não prendo essa alça na mão. Por quê? Porque dependendo da força da correnteza e o tranco que a correnteza der nessa vítima, se essa alça estiver presa na minha mão, o que vai acontecer? Eu vou cair naquela correnteza, também vou ser arrastado. Então eu deixo a corda livre, sem nenhum nó. Para caso a vítima dê um tranco e eu não consiga mais segurar, eu solto, observador rio abaixo, efetuo o resgate da vítima. Técnicas de movimentação de bote, então às vezes eu posso movimentar o bote sem a propulsão a remo, onde eu vou estar clipando cordas, fazendo um sistema ali, sistema que a gente utiliza já de salvamento em altura, já técnicas que a gente conhece, fazendo uma ancoragem equalizada, tanto na frente do bote, ali na proa, em ambos os lados, direito e esquerdo, saco de arremesso em ambos os lados, onde a equipe que está em terra consegue direcionar o bote e ele deslocar tranquilamente naquela correnteza, naquela enxurrada, até chegar onde está o veículo, onde está a vítima. Eu posso utilizar movimentação no sistema reenvio, tracionar uma corda por cima da rua, por cima do canal de inundação, montar um sistema de vantagem mecânica 3:1 e realizar essa movimentação do bote rio acima, rio abaixo, até chegar onde a vítima está presa ou até o veículo, sem precisar utilizar o remo. Quando que eu vou utilizar essa ou essa situação? Em locais que eu tenho que somente remar até a vítima, mas a remada está praticamente impossível pela força da correnteza. Então eu monto esses sistemas para conseguir deslocar com o bote, não colocar em risco o meu bombeiro, chegar com segurança e trazer a vítima em segurança até a terra. Mais um exemplo aqui do sistema, então posso tracionar a corda por cima, sistema de vantagem mecânica, observador rio acima, rio abaixo, também fazendo o controle e todos ali em conjunto, sob o comando do bombeiro que vai dentro do bote, até chegar no ponto específico onde está a vítima e vou trazer. Eu vou retornar esse bote totalmente até lá em cima? Não. Para onde que eu vou descer o bote? Para o remanso mais próximo. Onde tiver um remanso mais próximo, eu posiciono o meu bote. Eu não vou lutar contra a correnteza. Aqui está um exemplo, né, de eu montando o sistema num curso d'água maior. Rio acima, rio abaixo, resgatistas, equipe mar direita e mar de esquerda. Eu posso utilizar esses sistemas também para eu movimentar o socorrista por cima daquele curso d'água, nesse mesmo sistema de vantagem mecânica, onde ele vai ficar próximo que a vítima esteja sendo arrastada, vai conseguir abraçar a vítima. É um sistema arriscado? Muito arriscado. Chance de erro, eu tenho 100% de erro e 100% de acerto. Então é um sistema muito arriscado. Então sempre eu tenho que primar pelo mais fácil e o mais seguro. Tem uma técnica de evacuação também de vítimas ilhadas, onde eu vou tracionar um cabo de uma margem a outra em 45 graus, eu vou clipar colete na vítima, colocar capacete, se tiver neoprene em reserva, vestir neoprene na vítima com colete e capacete, eu vou clipar no sistema de soltura rápido do colete da vítima um anel de fita, vou clipar aqui na corda e vou soltar a vítima ali naquele canal. Mas tem vítima que esteja tranquila, não esteja em pânico. A própria força da correnteza, em 45 graus, ela vai carregar essa vítima até outra margem de segurança. Jamais tracionar cabo em 90 graus. Sempre só pode fazer esse procedimento com cabo com ângulo de 45 graus. No caso de achar uma vítima inconsciente ou um corpo, para eu retornar essa vítima para dentro do bote, uma forma que eu posso utilizar, pegar uma fita tubular, amarro uma extremidade na alça do bote, onde vai ficar próximo ao tronco da vítima, outra extremidade próximo aos pés da vítima. Vou passar essa fita tubular debaixo do tronco, as axilas, debaixo aqui dos joelhos da vítima. E com a extremidade que está solta, que não está amarrada, os dois ao mesmo tempo, comando, 1, 2, 3 e puxa. Essa vítima vai fazer um rolamento. Eu faço um sisteminha como se fosse um 2:1. E eu faço o rolamento dessa vítima inconsciente ou desse corpo ali para dentro do bote mais fácil. Vamos falar agora sobre o comportamento de veículos em correntezas e enxurradas. Então vamos primeiramente olhar esse primeiro slide aqui. Aqui a gente tem um veículo de passeio, porém a gente tem que levar em consideração a diferenciação dos veículos. Veículo de passeio, SUV, caminhonete, caminhão.
Porém, é mais comum da gente estar encontrando sempre veículos de passeios presos em enxurradas. Todo veículo, ele existe um ponto médio com relação à sua massa. A partir do que a água encontra esse ponto médio, que é acima da metade da altura dos faróis, esse veículo tende o quê? Tende a começar a flutuar. Porém, a gente vê o nível de água aqui em azul. Então, essa água está acima dos pneus, mas ainda não atingiu esse ponto médio de estabilidade da massa do veículo. O veículo ainda não vai ser arrastado pela enxurrada. Porém, tem outra particularidade, principalmente se for veículo de passeio. Porque na altura da linha média aqui do pneu dos veículos de passeio, dá mais ou menos quase que a altura do escapamento do veículo. E uma água dessa altura, por exemplo, ela já cobriu todo o escapamento de um veículo de passeio. Com isso, o veículo tende a apagar, a vítima ficar presa na enxurrada e agravar a situação. Então aqui tem um sentido da correnteza, ponto médio de qualquer veículo sempre vai ser acima da linha média dos faróis. A partir do momento que a água aumenta e atinge esse ponto médio do veículo, acima da linha média dos faróis, o veículo já perde a sua estabilidade, esse veículo já tende a ser arrastado. Seja um veículo de passeio, seja um SUV, seja uma caminhonete. Mas atingiu esse ponto médio aqui, ó, que é acima da metade da altura dos faróis, o veículo tende a ser arrastado. Quando essa água ultrapassa a altura total da linha média dos faróis, já está cobrindo todo o capô do veículo, já está chegando na altura do vidro da porta, qualquer que seja o porte do veículo, esse veículo, além de ser arrastado, ele vai sofrer um capotamento pela força da água. Então a gente tem que saber identificar esses pontos aqui no veículo para a gente saber qual que é o procedimento correto na hora que for abordar um veículo e qual que vai ser a rapidez nos procedimentos a serem executados com relação à altura, profundidade da água em relação à linha média dos veículos. Vocês lembram com o slide lá atrás que eu mostrei para vocês os efeitos hidráulicos? Então a gente falava da questão do remanso, que o remanso para a gente é um ponto favorável. Então sempre que eu for abordar um veículo com vítima presa na enxurrada, ou no canal de inundação, sempre o meu ponto seguro vai ser o remanso. A maioria dos veículos tende a ficar parado com a frente do veículo voltado sentido rio acima, voltado para a correnteza. Por quê? Porque os motores são na frente a parte mais pesada. Porém, pode ter uma situação diversa, que eu posso encontrar um veículo lateralizado, posso encontrar um veículo já tombado, vai depender da característica do ambiente no momento específico. Mas sempre o ponto que eu vou abordar o veículo para realizar o salvamento da vítima, sempre fora da correnteza, sempre pelos remansos, onde ela está parada. Se eu vim pela correnteza, ela vai me lançar para debaixo do veículo, eu vou ficar preso, vou ser uma segunda vítima. Dependendo da situação, do ambiente, das condições, da chuva, da enxurrada, eu posso utilizar escoras, como eu utilizo para calçamento de veículo, em salvamento veicular, eu posso utilizar escoras para poder estar calçando o veículo e evitar o seu arraste. Mas tudo eu tenho que fazer uma análise minuciosa do ambiente. Não é toda situação que eu vou conseguir realizar esse procedimento. Dependendo da situação, eu posso utilizar também essas escoras que a gente utiliza hoje para o salvamento veicular. Pode ser escora hidráulica, pode ser uma escora com catraca, mas vai depender do cenário, se ele for favorável, me permitir e as condições meteorológicas naquele momento ali garantir com que eu execute os procedimentos, que claro, é um procedimento um pouco mais demorado, com segurança para poder estabilizar o veículo. E sempre observando o aumento do volume de água aqui, a profundidade da água com relação à linha média do veículo. Por que existe a necessidade da gente saber realizar esses salvamentos de veículos e por que ocorrem essas ocorrências de veículos presos em enxurradas? Primeiro, sentimento de necessidade da pessoa de chegar urgente a seu destino. Começa a fechar o tempo, a pessoa quer chegar logo, com pressa naquele local, e a gente sempre orienta, então período de chuva, não passar por aquelas ruas, declive, se a água estiver cobrindo o canteiro central, meio fio, a pessoa não passar por ali, porque seu veículo pode ficar preso na enxurrada, pode apagar, pode ser arrastado. Outra, ignorar as placas e avisos em mídias sociais, aviso meteorológico da Defesa Civil,
as placas, que aqueles locais são pontos de alagamento. Super confiança na qualidade dos veículos, que às vezes a TV faz uma propaganda falando algumas particularidades do veículo, a gente acha que ele suporta tudo, todas as situações, mas um evento de causa natural da natureza a gente não consegue prever corretamente as suas dimensões e magnitude. Incapacidade de reconhecer o perigo. Então o cidadão não tem a capacidade de identificar os pontos de perigo e se aquele ambiente está proporcionando um perigo para ele. E a ignorância da pessoa de reconhecer que aquele local é um ambiente de perigo para ela. Estabilização do veículo. Então temos dois modelos de veículos que a gente mais encontra nos centros urbanos. Então o veículo de passeio convencional, o veículo tipo SUV. O veículo de passeio eu tenho as colunas A, B e C para utilizar para eu fazer a estabilização do veículo. SUV eu vou ter a coluna D, uma quarta coluna a mais. Outros pontos que eu posso utilizar para a estabilização do veículo. O volante do veículo, os próprios pneus, caixa de roda do veículo ali, balanço do veículo, os eixos do veículo e o próprio sistema de reboque e engate do veículo eu posso estar utilizando também. Eu posso estar estabilizando o veículo dessa forma, com 4 linhas independentes, rodas, eixo do veículo, dos dois lados. Aqui o veículo vai estar estabilizado, ele de frente para a correnteza, rio acima, eu consigo trabalhar com segurança. Posso também, dependendo da situação, estabilizar somente no ponto central do veículo. Quando que eu vou escolher uma ou outra? Vai depender da característica daquele local e daquela ocorrência naquele momento, no ponto que se encontra e das condições meteorológicas. Vidros. Sempre eu tenho que manter o vidro que está rio acima, a maioria das vezes é o rio do para-brisa ali frontal, sempre esse vidro eu vou manter intacto, porque se eu quebrar esse vidro, a água que está em rio acima, ela vai inundar o interior da célula de sobrevivência do veículo e a vítima pode morrer por afogamento antes de eu concluir o salvamento. Tem que saber diferenciar os vidros laterais e traseiros, são vidros reforçados, vidro do para-brisa é um vidro laminado. Tem que carregar também nos meus materiais operacionais, ferramentas específicas para quebrar vidros. Abrir ou quebrar vidros e criar espaço e acesso, tanto para estabilização como para retirada da vítima com segurança. Carros que possuem teto solar, para mim é um ponto positivo. Então fica muito mais fácil realizar o salvamento retirando essas vítimas pelo teto solar, que é um ponto mais elevado. Pode ter situações que além de eu quebrar os vidros, eu vou ter que utilizar ferramentas de corte, material para fazer o corte ali da lataria do veículo. Posso utilizar ferramentas de expansão. Complicações adicionais, eu posso ter vítima presa às ferragens, então vou ter que primeiro estabilizar obrigatoriamente o veículo, realizar o corte da lataria desse veículo para posteriormente fazer a extração dessa vítima. E vítimas feridas, aí aquela particularidade que a gente falou lá atrás, da questão do peso da vítima. Às vezes a vítima mais pesada é a que está com ferimento mais grave, então essa eu vou ter que retirar primeiro. Aí para isso eu vou ter que proporcionar a estabilização do veículo para que ele não seja arrastado no descontrole da massa ali do veículo somada com as pessoas. Toda vez que eu for realizar o salvamento da vítima no veículo, em qualquer ambiente, obrigatoriamente, todas as vezes eu tenho que levar um colete reserva. Eu vestir esse colete na vítima para depois fazer o salvamento. Que caso eu perca essa vítima, solte essa vítima, ela não vai submergir, vai estar flutuando pelo colete. O ideal é que sempre, obrigatoriamente, colete e capacete na vítima. Se eu tiver neoprene reserva, posso até colocar a vítima dependendo da situação, mas colete e um capacete, obrigatoriamente eu tenho que levar e colocar na vítima antes de fazer o salvamento da mesma. Observe aqui que o bote está chegando pela região do remanso. Às vezes eu posso encontrar um veículo numa situação que eu jamais imaginei encontrar. Então, cada ocorrência eu vou ter que agir de uma forma e ter o plano A e o plano B sempre. Aqui vocês podem observar, então, o vidro aqui do painel dianteiro está sentido rio acima. Aqui, onde a correnteza está descendo, às vezes eu posso utilizar um serra-sabre, um Halligan para proporcionar uma abertura no teto do veículo, fazer a estabilização do veículo e pelo remanso a equipe realizar a abordagem e retirada da vítima com segurança. Aqui utilizando a técnica do isca viva, onde o bombeiro vai estar com a corda flutuante clipada nas suas costas, ele vai fazer o salto, nado em ângulo ferro, em 45 graus, diagonal, correnteza vai trazer, sempre abordar pelo remanso, aqui está o sentido da correnteza,
para ver que nas laterais ela está forte. Aqui atrás está o remanso, o bombeiro aproxima, coloca o colete, coloca o capacete na vítima, dá o ok para a equipe em terra e realiza o transporte da vítima com segurança. Aqui mais um exemplo, então a equipe abordando pela lateral do veículo aqui, foi o ponto onde está o remanso, vítimas estão com os coletes e transporta a vítima com segurança. Caso no momento estou transportando uma vítima, vem um objeto, bate nesse veículo, ela cai na água, pelo menos ela está com o colete, vai estar flutuando, eu não vou perder ela submersa. Mais um exemplo aqui, ó. Encontrei um veículo lateralizado. Então outro procedimento que podemos utilizar é uma escada ancorada num bote, ou pode ser escada ancorada no guarda-reio, ancorada no tripé, ancorada na própria viatura, onde ela vai alcançar o veículo que está preso na enxurrada. Eu posso deslocar em 4 pontos por cima da escada, colocar o colete, capacete na vítima que não esteja em pânico, esteja um pouco tranquila, coloca essa vítima para deslocar 4 pontos sobre a escada. Ou presa no bote, como a gente está vendo, a equipe que está em terra empurra a escada e o bote até chegar no veículo, transporta as vítimas no interior do bote, ou a vítima tranquila, equipada com colete, com capacete, em 4 pontos por cima da escada até chegar em terra. Outra forma que eu posso utilizar, dependendo da situação, do local, do ambiente, condições meteorológicas, eu posso utilizar também a autoescada nessa situação. Vou arvorar a autoescada, consigo direcionar o cesto dela até onde está o veículo, retirar a vítima com segurante. Mesma forma, levo um colete, levo um capacete, coloco colete e capacete na vítima, passo ela para dentro do cesto da escada, retorno para a terra com segurança. Posso utilizar a aeronave, o helicóptero? Posso. A gente viu que é um risco extremo, somente dentro do centro urbano, em época de chuva. Se o comando da aeronave achar que tem condição de ser empregada, dá para a gente usar, é uma excelente ferramenta, utilizando o cesto e fazer o salvamento da vítima. Muito obrigado a todos pela atenção, até a próxima instrução.